espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Não esquece de deixar o seu like, obrigado a todos que estão aderindo ao canal. Se você é novo, ativa o sininho das notificações e você vai receber o capítulo todos os dias. Nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 25, que vai contar a história de uma das mulheres de Davi, uma mulher maravilhosa, uma mulher que realmente, de atitude, soube livrar o marido, a fazenda dela, e depois ela acabou se tornando a esposa de Davi. Ela se chama Abigail e nós vamos contar a história dela, que começa quando todo Israel foi para Ramá, porque Samuel, o profeta, havia morrido. E todos foram para Ramá chorar sua morte. Versículo 1. Davi foi para o deserto de Parã, onde em Maonon, que é o nome do deserto, Maom, havia um homem rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e estava tosqueando-as no Monte Carmelo. Versículo 2 nos conta sobre esse homem. O seu nome era Nabal e a mulher dele chamava-se Abigail. Ela era bonita, uma pessoa de bom coração e formosa, mas ele era um homem duro, um homem maligno. Ele era da casa de Caleb. Versículo 3 conta sobre Nabal. Davi ouviu que ele estava tosqueando as ovelhas e ele pede para os moços dele que vão até ele pedir para que ele forneça pão para os seus homens. Por quê? Porque ele havia cuidado daqueles tosqueadores. Ele tinha feito como se fosse um muro ao redor deles e havia protegido aquele homem e os seus tosqueadores de ovelha. Versículo 7 nos conta isso. Porém, aquele homem responde: quem que é esse? Quem que é esse Davi? Quem que é esse filho de Jessé? Não conheço. Tem muitos servos hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu pão e água, de carne das minhas reses, que eu degolei para os meus tosqueadores, para dar a homens que eu não sei de onde vêm, de onde são? Versículos 10 e 11 nos conta que ele negou isso aos homens de Davi. Então os moços contaram a Davi que pede a 400 homens que cingissem a sua espada, que fossem contra esse homem e contra toda a sua casa. Versículo 12, Davi ia destruir Nabal, sua fazenda, seus tosqueadores, tudo. Porém, um dos moços vai e conta para Abigail, a mulher dele, do intento de Davi, porque Nabal havia destratado Davi e contou como ele tinha sido bom com eles, que ele nunca tinha deixado faltar nada. Enquanto estiveram juntos, Davi sempre o tratou com consideração, cuidado, cuidou dele, protegeu as ovelhas dele, os tosqueadores dele. Versículo 15, contou-lhe que fazia um muro de homens, como eu já falei, ao redor deles, protegendo as ovelhas, e que Abigail levasse tudo aquilo em consideração, porque o Davi iria contra eles, para caçá-los contra eles e contra a casa dela. Versículo 17, sabe o que ela fez? Ela se apressou. A Bíblia diz que ela se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas, 200 passas de figo, colocou tudo sobre os jumentos e foi levar para Davi e para os seus homens. Mas ela não contou nada para o marido. Foi por conta própria. Versículo 18 e 19. Escondida ela foi até Davi, que diz a ela que ele iria contra Nabal, porque Nabal pagara o bem com o mal e que ele destruiria tudo que eles tinham. Versículos 21 e 22. Abigail se inclina diante de Davi, implora que ele imputasse a ela os pecados do marido, porque ele era um homem vil e o seu nome Nabal quer dizer vil e mal. Versículo 25. E ela lhe pede que não fosse contra sua casa em nome do Senhor, para que não tivesse sangue nas mãos dele e que os inimigos de Davi fossem impedidos e derrotados pelo Senhor. Ela ora pelos inimigos de Davi e pede misericórdia e clemência para a casa dela. Versículo 26. Perdoa, pois, ela diz, a tua serva, pois ela lhe diz, pois sabia que ele lutava as batalhas do Senhor. Ela sabia, ela conhecia as histórias de Davi e sabia que ele lutava pelo Senhor. Versículo 28. E diz que a vida dele estava atada ao feixe
daqueles que vivem com o Senhor. Olha que lindo! E que ele usasse com ela conforme o bem que ela ouviu falar dele. Olha, isso que eu ouvi de você, então age comigo conforme o bem que eu ouvi ao seu respeito, e que tinha estabelecido a ele como Deus de Israel, até disso ela sabia. Versículos 29 e 30. E quando ele se tornasse rei, que se lembrasse dela e que não derramasse sangue inocente, e isso porventura acabaria sendo um tropeço na vida de Davi. Ela o aconselha, ela traz a razão a ele de volta, porque naquele momento de fúria, ele não conseguia enxergar nada, ele só queria se vingar, mas ela traz a lembrança a ele de quem ele era. Olha como é importante pessoas que na hora da sua raiva, na hora que você se enfurece, traz a lembrança, a essência de quem você é junto ao Senhor. E assim Davi reconhece a sabedoria, a integridade dela, agradece o conselho que o impediu de derramar sangue e vingar-se com suas próprias mãos. Versículo 33 nos conta isso. Disse que o Senhor o impedira de fazer aquele mal e que se ela não tivesse se apressado, não ia restar nada do Nabal no outro dia. Versículo 34. Pegou as mãos dela, tudo o que trouxera, e despediu-a em paz, dizendo que se lembraria assim dela. Versículo 35. Abigail então retorna à casa onde seu marido estava dando uma festa, estava bêbado, e só na manhã seguinte, quando ele já está são, ela conta a ele tudo o que ela fizera por ele. E ele não disse nada, nem agradeceu. Salvou a vida dele, salvou a vida dos tosqueadores dele, do lugar que eles viviam. Ela o livrou e ele simplesmente nem agradeceu. Seu coração ficou como pedra, porque assim é o coração de muitos homens, como pedra. Versículo 37. E passados quase 10 dias, sabe o que aconteceu? Deus feriu a Nabal e ele morreu. Versículo 38. Olha só, ela não fez mal, não deixou fazerem mal, o próprio Deus cuidou de livrá-la daquele homem mau. E isso, quando Davi soube, manda buscá-la para ser sua esposa. Ela era bonita, lembra? Ao que ela aceita imediatamente. E diz aos moços de Davi que ela até lavaria os pés dele se ele quisesse, e o seguiria junto com suas 5 moças. E Davi a tomou por esposa. Versículo 42. Olha que lindo a lição de Abigail para nós. Também tomou a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. 2 mulheres, Davi. Versículo 43. Porque Saul tinha dado a esposa do Davi, a Mical, que era filha do Saul, para Palti, o filho de Laís, o qual era de Galim. Versículo 44. Ou seja, ele pegou a esposa de Davi, que era a Mical, que ele amava, e deu ela para outra pessoa se casar, porque ele estava perseguindo Davi, queria matá-lo. São muitas as lições que nós vamos encontrar nesse capítulo, mas vamos pensar nas qualidades dessa mulher incrível chamada Abigail, que além de ser bonita, com certeza sábia, corajosa e rápida nas suas ações e nas suas decisões. Ela não pestanejou, ela já foi preparar tudo. Imagina o trabalho que ela teve para preparar tudo aquilo que ela levou para o Davi. A Bíblia nos diz, versículo 18, que ela se apressou em preparar comida para Davi e seus homens. Não ficou parada, não ficou se lamentando. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Vão acabar com tudo que eu tenho. Ela agiu rápida e sabiamente. E também não foi pedir permissão ao marido, porque ela já conhecia o coração dele. Só depois de salvá-lo da mais completa destruição é que ela lhe contou. E nem assim ele reconheceu nada, nem reconheceu seu erro, nem agradeceu a atitude dela, nada. Era um homem verdadeiramente mau. Na verdade, ela protegeu o marido, protegeu os seus bens, e para isso ela teve que obedecer ao Senhor e ao seu coração. Quando se achega a Davi, nós vemos a sua humildade, o seu reconhecimento de que ela estava diante de um homem honesto, de um homem temente ao Senhor, e se inclina diante dele. Versículo 23. Ela age como uma intercessora pela sua casa, pela sua família. Ela expõe suas razões, ela chama Davi à razão, para que ele não sujasse suas mãos de sangue, que não valeria a pena, coisa que se ele fizesse, com certeza ele se arrependeria mais tarde. Ela mostra sua bondade, tomando para si mesma os pecados do marido. Que coisa linda, ela se coloca no lugar do marido e fala: põe sobre mim, me acusa, deixa sobre mim os pecados. Como Jesus fez com os nossos pecados, ele tomou para si os nossos pecados. Ela tomou para ela os pecados do marido e o perdoou. E perdoou também, e com isso ela conseguiu restaurar toda a família dela. Reconhece também a Davi como futuro rei de Israel,
pedindo que ele se lembrasse dela quando ele se tornasse rei. Não esconde do marido o que fizera, mas espera o momento certo para contar. Tem momento certo. Tem momento que não é hora de brigar, tem momento que é hora de você calar, você ouvir, você esperar a tempestade passar, e aí você vai, e você conta, e você chama a razão do seu marido. Quando o seu marido morre e Davi a pede em casamento, ela humildemente aceita, provando mais uma vez que ela era sábia, corajosa, humilde e submissa. Qualidades que poucas mulheres hoje estão desfrutando. Essa mulher tem muito que nos ensinar, não é mesmo? Se algumas mulheres hoje aprendessem só um pouquinho com essa Abigail, com certeza muitos matrimônios estariam salvos, muitas famílias estariam hoje restauradas. A decisão de confiar no Senhor e não numa situação aparente de irreversibilidade é de cada um de nós, mas os exemplos que a Bíblia nos dá nos provam que com certeza a melhor e única saída é de confiar e de agir conforme a vontade do Senhor. Que nós aprendamos isso e que essa decisão nem sempre está alinhada com nossos impulsos humanos. A decisão de Abigail, a decisão de Davi também de querer matar todos, não estava alinhada com a vontade do Senhor. E ele usa Abigail como alguém que vai chamar Davi à razão. O próprio Davi reconhece isso, que se ele tivesse agido por instinto, teria feito uma loucura. Então, Abigail aqui, usada por Deus, o impediu. E isso fez toda a diferença na vida dos dois, tanto do Davi quanto da Abigail. Que o Senhor hoje fale ao seu coração com relação às qualidades dessa mulher e que você lute as batalhas do Senhor, se coloque na brecha pelo pecado do outro, como Jesus se colocou na brecha pelos nossos pecados. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com 1 Samuel, capítulo 26. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com a espada